aí galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Harrison Português, eu gabarito, quer gabaritar também? Acompanhe os vídeos do canal Português, eu gabarito. Hoje, gente, mais uma dica imperdível, dica quentíssima para as questões da SESP Sebrasp. Vamos falar sobre o sujeito indeterminado e o sujeito paciente, como diferenciar os dois. Isso aí cai direto em prova e muita gente erra, muita gente não sabe identificar esses tipos de sujeito. Por isso assiste o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe e matar essa questão na prova, beleza, gente? Antes de começar, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, assim eu posso ajudar vocês na preparação para o concurso, beleza? Então, um trechinho do texto aqui. Destaca-se como a principal diferença o efeito que cada instrumento busca neutralizar. Beleza, um trecho retirado do texto que eu passei para cá. Aí a questão, o sujeito da forma verbal destaca-se é indeterminado, portanto não está expresso. Tem muita gente que enxerga o verbo acompanhado da partícula C e já marca na hora, é sujeito indeterminado. Mas não é bem assim, gente. Olhem só como identificar esse detalhe. Se o verbo é transitivo direto e está acompanhado da partícula C, não tem nada de sujeito indeterminado. Nesse caso, o sujeito é paciente. Sujeito paciente, quando o verbo é transitivo direto acompanhado do C. Agora, se o verbo for transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação acompanhando a partícula C, aí sim, aí o sujeito dessa oração será indeterminado, beleza. Aí, como identificar o tipo de verbo? Como identificar em qual dessas classificações o verbo se encaixa? Vou deixar na descrição do vídeo, gente, um linkzinho para uma aula em que eu explico como identificar a classificação do verbo, beleza? Mas, como um macetezinho, uma dica que nós matamos na hora, sem mistério, é o seguinte. Para identificar o verbo transitivo direto, simplesmente eu pergunto o que para o verbo. Se eu perguntar o que para o verbo, significa que ele é transitivo direto. Se eu fizer qualquer pergunta diferente de o que, ele vai ser transitivo indireto, intransitivo ou de ligação. Para que, de que, com que, a que, onde, como, quando, quanto, qualquer pergunta diferente de o que, não é direto. Então só terá sujeito indeterminado quando eu não perguntar o que para o verbo. Qualquer pergunta diferente será sujeito indeterminado. Entendido isso aí? Muito importante esse detalhe, gente. Os tipos de sujeito vão cair, provavelmente. Eu não posso dar certeza porque eu não sou vidente, né? Mas é praticamente certo que vai ter uma questãozinha sobre isso na prova de vocês. Então vamos analisar a frase. Destaca-se como a principal diferença o efeito que cada instrumento busca neutralizar. Aí o verbo destacar-se ali. Quem destaca, destaca alguma coisa. Ou seja, a pergunta que eu faço, destaca-se o quê? Se eu perguntei o que para o verbo, significa que ele é transitivo direto. Verbo transitivo direto mais o C significa que o sujeito da oração é paciente. E a banca diz que o sujeito é indeterminado. Então a questão está errada. Olhem só. Destaca-se o quê? O efeito. O efeito é destacado. O que se destaca? O efeito. Então o efeito é o nosso sujeito. Nesse caso, um sujeito paciente. A questão diz que o sujeito é indeterminado e não está expresso. Na verdade, ele está expresso. Ele é um sujeito paciente, é passivo, ele está sofrendo a ação. Verbo transitivo direto mais C é igual a voz passiva sintética. E aí nós já temos uma característica do C, uma classificação. Esse C é a famosa partícula apassivadora, ou pronome apassivador, tanto faz, né, gente? Então aí, gente, uma barbada, né, identificar o sujeito da oração, se ele é indeterminado ou paciente. Verbo transitivo direto acompanhado do C, sujeito paciente. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação acompanhado do C, sujeito indeterminado. Ainda existe outro caso do sujeito indeterminado, né, gente? Quando o pronome eles está subentendido. Chegaram cedo. Quem chegou cedo? Eles. Quando o pronome eles não está expresso na frase, também é sujeito indeterminado. E para identificar o tipo de verbo, como eu falei, eu vou deixar o videozinho na descrição, mas perguntei o quê? Verbo transitivo direto. Fiz qualquer pergunta diferente de o quê? Vai ser transitivo indireto, intransitivo ou de ligação. Ficou dúvida? Ficou alguma pergunta? Gostou? Não gostou? Coloca nos comentários, gente. Também, o principal, coloca sugestões para os próximos vídeos para SESP Sebrasp, para as
provas da PF, PRF, DPEM, coloquem aí o que vocês querem, o que vocês estão esperando que eu grave um videozinho para vocês, porque o canal, óbvio, é feito para vocês, né, gente? Não é para mim, eu tenho que fazer o que vocês esperam, o que vocês desejam, beleza? Antes de sair, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim vocês não perdem nenhuma aula, ficam por dentro de todos os assuntos e ficam prontos para fazer o concurso. Na descrição do vídeo tem o link para a página no Face, para o Insta, lá sempre tem conteúdos exclusivos, todos os dias eu coloco dicas que também vão ajudar na preparação de vocês, beleza? Um abraço a todos, até o próximo vídeo!